Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai para mais um Sincerão da Galera, dessa vez do último Monday Night Raw. Então, se você quiser saber as minhas opiniões sobre tudo o que rolou no show, incluindo todo esse salseiro aí do midcard e essa novela samuana que a gente teve, assista o vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like, porque quando você clica no like, você ajuda a gente a crescer, porque o like indica para o algoritmo do YouTube que o nosso vídeo é legal e faz com que ele distribua para mais pessoas. Mais impressões, mais views, e aí a gente cresce mais, beleza? Então, vem com a gente, vamos para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar com o Nicolas, que vai falar sobre a luta do Campeonato Intercontinental. Titio, sobre a vitória do Penta sobre o Devon foi uma baita combate, como se fosse uma resposta da WWE para a AEW sobre o Double or Nothing de domingo, à noite. E a atitude do Devon saindo bravo com a derrota é o caminho pavimentado para uma possível return dele. Olha, eu acho que foi uma resposta fraca da WWE, tá? Não pela luta em si, essa luta do Penta e do Devon Evans foi sensacional, mas o restante do show a gente não teve mais grandes lutas com a qualidade no ringue que o Double or Nothing teve. Né? Eu acho que se a WWE quer responder a isso, eles vão ter que responder no Clash in Italy, onde a gente vai ter 5 lutas com um star power muito grande. Né? Não vai ter a mesma qualidade no ringue de movimentos, mas com a psicologia da WWE podemos ter grandes lutas no Clash in Italy, sim. Mas dito isso, eu quero mais é que continue esse pega pra capar da WWE, porque eu quero mais é que a WWE sinta o fogo no traseiro de que a coisa tá apertando e eles tenham que apresentar um produto de melhor qualidade pra gente. A competição sempre foi boa na luta livre, né? Nas épocas em que a WWE teve que responder a WCW, um pouquinho com a TNA e agora com a AEW. Então, quero mais é que a AEW continue crescendo para que a WWE tenha que apresentar coisa melhor. Já com relação ao Penta Devon, baita combate, eu dei 4 estrelas e meia, há muito tempo eu não dou uma nota tão alta no Monday Night Raw. E o Devon Evans saindo bravo foi interessante. Faz sentido, ele é jovem, né, esquentadinho. Vamos ver se eles vão utilizar isso na persona dele para o futuro. Eu espero que eles não tornem o Devon Evans heel. Eu sinceramente não vejo sentido tornar o Devon Evans heel, tá? Que ele fique ali com essa persona meio esquentadinha, uma persona mais realista. A gente tem visto algumas personas um pouco mais realistas, fugindo um pouco da história do face do Rio, né? Então, são algumas personas com algumas nuances. Eu gostaria de ver esse Devon Evans esquentadinho aí, como aquele jovem que fica boladinho porque não teve a luta saindo do seu jeito. Agora, o Wrestling Moderno vai falar sobre Soruka, né? Que na luta que ela fez contra a Becky Lynch, ela errou o finalizador, isso lá no Saturday Night Main Event, e na segunda-feira a Becky Lynch explora isso, né? E aí ele diz o seguinte: a Sol não apareceu no show, mas a história contada dela está clara. Ela errou o finalizador com a Bio, errou com a Beck 2 vezes, então vão dizer que não funciona mais. E no sábado, provavelmente ela vence a Beck com um finalizador novo. Cara, eu não sei. Eu vou te falar por quê. Geralmente tem aquele booking 50-50 da WWE, em que um lutador que perde num show ganha no outro. E a Becky Lynch perdeu, né? E ainda tem essa feud com a Jessica K, tem essa treta toda. Eu não sei se a Soroka ganha, cara, no domingo. Se ela ganhar, pode até ser com um finalizador novo, mas será que eles jogariam o Soul Snatcher fora, assim? Que é uma das principais características da Soroka como lutadora, né? O Soul Snatcher sempre foi o golpe que mais chamou a atenção nela. E aí vão jogar o golpe fora assim do nada? Eu tenho minhas dúvidas, Moderno. Eu não sei se eles vão cometer esse crime, não. Tá? Eu confesso que eu vou pensar mais um pouquinho, até o vídeo da prévia do show, né? Que eu devo lançar mais pro final de semana. Mas assim, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, tá? Mas seria legal. Eu particularmente gostaria da Soroka ganhando o campeonato intercontinental, mas eu tenho minhas dúvidas realmente. Agora, o Lord AZ, né, sempre com seus comentários interessantes, traz um comentário sobre o LA Knight. Ele diz o seguinte: acho que o LA Knight vem muito forte para o King of the Ring. O Bafemi provavelmente irá enfrentar o Brock no SummerSlam. Acredito que a final será Jay e LA Knight, com a vitória do LA causando um racha na família. Olha,
Algumas coisas aqui no Fantasy Booking me chamam a atenção, que eu não sei se vão acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, não sei se o LA Knight vem tão forte assim pro King of the Ring. Eu acho que ele chega, ele vai longe. Eu acho que ele vai longe. Mas eu não sei se ele vence, não. Me parece aí, sim, que o Oba Femi realmente pega o Brock no SummerSlam. Eu diria que há uma grande chance do Brock derrotar o Oba Femi agora. Pode ser que o Oba Femi enfrente o Brock Lesnar na terceira luta no Night of Champions, tá? Pode ser que a terceira luta seja no Night of Champions. E aí eu não sei qual seria o resultado lá. E aí então a gente poderia ter Oba e Brock, Brock e Gunther no SummerSlam. Tem alguns caminhos aí, algumas avenidas aí. A final entre Jey Uso e LA Knight, nossa, pra mim seria pavorosa. Se for Jey Uso e LA Knight, sim, aí o LA Knight ganha. Eu não consigo ver o Jey Uso ganhando o King of the Ring e fazendo luta pelo campeonato no SummerSlam. Mas e num cenário em que o Roman Reigns perde o campeonato pro Jacob Fatu? Não seria interessante um Roman Reigns King of the Ring? Pra ele fazer a revanche? A gente tem que pensar aí. A gente também tem a possibilidade do Cody Rhodes de repente perder esse título pro Gunther, e aí de repente o Cody vir pro King of the Ring de novo. Se bem que por ganhar 2 vezes King of the Ring é meio complicado. Esse King of the Ring e esse Queen of the Ring estão bem estranhos pra mim, assim, possíveis vencedores. No ano passado, a gente meio que tinha certeza, né, de que o Cody Rhodes e a Jade Cargill iriam vencer. Meio que quando a gente entrou no torneio, a gente, pô, Cody Rhodes vai entrar no torneio, pô, ele vai ganhar esse troço. Jade Cargill vai entrar no torneio, pô, ela vai ganhar esse troço. Esse ano eu tava apostando muito no Bafemi, mas como parece que ele vai fazer a terceira luta contra o Brock no Night of Champions, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. De repente nem é no Night of Champions, de repente no SummerSlam, pô, mas aí o Obafemi King of the Ring vai pegar o Brock no SummerSlam, não faz sentido nenhum. A não ser que o Brock ganhasse o campeonato mundial. Ih, rapaz, mas aí eu tô viajando demais. Tá vendo? Esse negócio de fantasy booking às vezes mexe com umas coisas na nossa cabeça que a gente fica meio perdido, né? Não sei se vai acontecer essa zoeira toda, não. Fusion, vamos falar sobre o Judgment Day, né? O Fusion vai fazer um comentário sobre Judgment Day. Judgment Day já deu e creio que todos concordam comigo. Pô, já deu desde o ano passado, né, cara? Dito isso, pra Liv ter field pelo cinturão, faria a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez virarem babyfaces, ou seja, atacar a Liv. E a Raquel rivalizar no Night of Champions com a Liv pelo cinturão. A Raquel vence o cinturão com a Roxy ao seu lado e dá uns meses de férias pra Liv e já colocaria a Io como sua primeira desafiante. Cara, só tem um problema grave na sua lógica. Se a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez se voltarem contra a Liv Morgan e atacarem ela, pelo fato da Liv Morgan ser a menor das duas e estar sendo estraçalhada 2 contra 1, a Raquel e a Roxane se tornariam mais rios ainda e a Liv Morgan se tornaria face. Essa que é a verdade. Ainda mais se a Liv ficar um tempo fora, porque aí quando ela voltasse, ela vai voltar com o pop do público. Tá? Então, neste cenário, e até para fazer sentido uma rivalidade contra a Io Sky, que é uma mega face, a única lógica seria a Raquel Rodrigues e Roxane Perez serem rios. Aí sim, né? A Raquel Rodrigues e a Roxane Perez estraçalham a Liv Morgan, a Raquel trai a Liv Morgan, rouba o título dela, se torna a nova campeã, a Liv Morgan vai embora por um tempo, quando ela volta como uma mega face, e a Raquel e a Roxane fazem rivalidade contra a Io Sky como face e enfrentando a Raquel Rodrigues como uma mega heel. Aí sim, todo o seu fantasy booking faz sentido. Agora, o Urubu Flapice, gostei do nome, hein? Gostei do nome. Urubu Flapice vai fazer um comentário sobre Oba Femi. Oba vai vencer de novo, ou ele interrompe o Roman no Raw pós-Clash in Italy, ou ele realmente vence o King of the Ring. Final tem que ser Drew e Oba pelo King of the Ring. Bom, eu não sei se o Oba Femi ganha no domingo, pelo seguinte, tá tudo indicando que foram os árabes que pagaram para ter o Brock Lesnar no Night of Champions. Se for isso, tem toda a cara de ser Brock e Oba, tá? Brock e Oba Femi. A não ser que nesse pagamento que os árabes fizeram, eles fizeram pro Brock se aposentar de vez na Arábia Saudita. Mas aí é muita especulação, a gente não tem como saber. Vamos considerar que os árabes bancaram o retorno do Brock Lesnar. Vão ser 3 lutas deles. A segunda luta seria no Clash in Italy, a terceira luta seria no Night of Champions. E aí eu acho que acaba ali, tá?
No Night of Champions, a luta poderia até acabar com a interferência do Gunther. O Gunther atrapalhando o Brock Lesnar, fazendo com que ele perca a luta, o Bafemi comemorando, e aí o Gunther já setando a feud com o Brock Lesnar para o SummerSlam na luta de aposentadoria. Então eu acho que isso poderia vir a acontecer. Neste cenário, o Obafemi não luta o King of the Ring e ele não ganha o King of the Ring. Ou ele luta o King of the Ring e perde por conta do Brock Lesnar. O Brock Lesnar pode vir, interferir em uma luta, causar uma derrota do Obafemi, que seria a primeira derrota dele no main roster. Coisa que eu não sei se a WWE está querendo fazer, né? Mas se ele já tiver perdido pro Brock, ele pode engolir uma outra derrota depois, sem problema nenhum. Eu acho que a única coisa que eu achei interessante aqui do seu Fantasy Booking é que Drew McIntyre versus Obafemi numa final do King of the Ring seria muito bom. Eu acho que o Obafemi está precisando de adversários fortes, críveis e com qualidade no ringue. E o Drew McIntyre é este lutador. Então quando ele voltar, com certeza faria uma grande luta contra o Obafemi. E aí, com certeza, a gente teria um final. Eu gostaria de ver King e Obafemi? Gostaria. Eu acho que casaria bem para a persona dele ele carregar uma coroa, considerando que ele é o governante. Mas com essa história aí dessa feud com o Brock Lesnar, não sei, tá? Tenho minhas dúvidas, mas é um caminho possível caso o Obafemi vença. Agora o Avelino vai fazer um comentário sobre os campeões dos shows, né? A gente fica brincando, a gente fica zoando, né? De que tem campeões da WWE que não lutam e tem campeões da WWE que lutam, né? E aí ele vai dizer o seguinte: agora, além do campeão do SmackDown lutar e do Raw não, temos a campeã do Raw que não luta, enquanto a Rhea tá lutando sempre. Será que a Liv já aprendeu com Roman como ser uma campeã que não luta? Tá difícil defender esse reinado dela. Pois é, cara, tem gente que tá começando a desconfiar de lesão, né? Tem gente que tá começando a desconfiar de lesão, de que a Liv poderia estar machucada de alguma forma e a WWE tá escondendo isso. De forma que ela não se sacrifique no ringue, tá? Se for isso, ok, né? Já tem gente que defende que a WWE tá esperando a Stephanie Vacan voltar, mas aí eu acho meio zoeira, porque, pô, por que esperar a Stephanie Vacan voltar para fazer essas duas lutarem de novo? Por que não fazer uma field intermediária para Liv Morgan? Entendeu? O pessoal comentou, poxa, arranja alguém para poder fazer uma field com ela, muda alguém de show se for necessário, né? Faz com que alguém chegue e traga e tenha uma luta decente com a Liv Morgan para que pelo menos se justifique ela ter esse título. A verdade é que título, quando para nas mãos de lutador do Judgment Day, não é defendido. É impressionante. Foi assim com o título de duplas masculinas, foi assim com o título de duplas femininas, foi assim com o campeonato intercontinental do Dom. Tá sendo assim com o mega campeonato da AAA do Dom e agora com o campeonato feminino da WWE da Liv Morgan. Realmente não dá pra entender. Ela tá desfilando com esse cinturão. E aí, quando você considera o fato de que o Roman também não luta em show semanal como campeão, a gente vai pro SmackDown. No SmackDown, a Rhea tá sempre lutando e o Cody tá sempre lutando. Então é aquele negócio, a gente critica o criativo do SmackDown, mas os campeões do SmackDown lutam, enquanto que os campeões do Raw não lutam, né? Então é meio complicada essa situação aí. Tô contigo e não abro, acho que os campeões têm que lutar o máximo possível. Faz uma lutinha de dupla, uma lutinha de trio. A Rhea tá fazendo muito isso, né? Faz luta de duplas, faz luta de trio. Ela tá sempre envolvida em alguma coisa, né? Então eles poderiam estar fazendo isso aí também com os campeões do Raw. Agora nós vamos para o comentário do Wrestling Moderno, que vai falar sobre pessoas que poderiam enfrentar a Liv Morgan, né? Por exemplo, ele vai colocar a listinha aqui, ó. No Raw nós temos Io Sky, Raquel Rodrigues, Roxane Perez, Bayley, Lara Valkyria, Stephanie Vacan, Sol Ruka, Becky Lynch, Ivy Nile, Maxine, e ainda assim eles não fazem a Liv Morgan ter uma luta. Ah, mas ela pode estar lesionada. Faça uma field então, mas não, nem isso. Tiraram o título da Vaquer para nada. Então, se for lesão, como é que você faz uma field, considerando que você não sabe quando a lutadora vai voltar? Você tem que ter uma expectativa, né? E aí a pergunta é, se a gente não sabe quando a Liv Morgan vai voltar, por que ela não teve o título retirado? Né? Por que não tiraram o título dela e não fizeram um torneio para escolher uma nova campeã? Faz isso, depois faz a Liv Morgan voltar e tirar o título dela, faz a Stephanie Vacan voltar e tirar o título dela. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, realmente não dá para entender
por que a Liv Morgan não luta, entendeu? E você tem um General Manager face que poderia forçar ela. Ah, eu sou o heel, eu não luto. Tá, aí o Adam Pearce, ele é um General Manager face, bota o dedo na cara dela e fala, não, você vai lutar e vai lutar sim, senhora. Entendeu? Então, realmente não faz muito sentido o que está acontecendo. É uma coisa que preocupa, porque a gente estava com uma boa divisão feminina no Raw e ela foi gradativamente implodida. Né? Agora a Rhea Ripley foi para SmackDown, aí o Sky desceu para o cenário do título de secundário, ela estava lutando pelo campeonato intercontinental e não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Então, assim, você fica olhando, tá complicado. Tá complicado esse cenário aí do campeonato mundial feminino, né? O campeonato mundial masculino, pelo menos a gente sabe, né? É Roman Reigns e Jacob Fatu, mas o feminino, cara, tá uma desgraça isso aí. A WWE tem que se mexer. Agora o Lord Aizir, ele vai chegar e vai fazer um comentário que, poxa, tristeza, né? Eu gosto do cara. A Division já tem oponentes para duplas e para simples, então já deu essa bobagem do Joe Hendry, né? Falam do main event samoano e tal, mas é a quarta semana seguida disso aí. Pô, cara, Joe Hendry é muito bom, né? Que isso, você é um hater do Joe Hendry. Que isso, não faça isso, eu acredito. Gente, olha só. Eu acho que a WWE ela tá querendo botar o Joe Hendry se engalfinhando com alguém. E claramente a ideia era botar o Joe se engalfinhando com o lower card. E os títulos de duplas hoje em dia são considerados lower card, né? E aí você tem ali o Austin Theory, que tá no cenário de duplas, ok, mas talvez eles estejam querendo trazer alguma coisa, alguma possibilidade, né? A gente já teve no passado lutadores que lutavam lutas de duplas e luta de simples, né? Então, eu particularmente não vejo problema de ver o Austin Theory lutando mais, porque ele é um bom lutador, e não vejo problema dele se engalfinhando com o Joe Hendry, porque o Joe Hendry é um bom lutador e é um bom personagem. E pelo menos a gente tem algo a fazer com ele, tá? Preferiria ver o Joe Hendry no cenário do Campeonato Intercontinental? Preferia. Mas parece que a WWE meio que está designando esse título lá pro Ethan Page, que acabou de subir também. Então o Joe Hendry ficaria perdido, é aquele negócio, né? A WWE sobe um monte de gente e não sabe o que fazer. Então, pelo menos ele ali envolvido com Austin Theory e tal, e de repente isso aí valer a guarda da Maxine, alguma coisa besta assim, né? Lembrando que a Maxine do Pri tá se enrolando ali, se relacionando ali, trocando sorrisos com Austin Theory. Por mim, não vejo problema nenhum. De repente a Maxine chega a dar um tapa na cara de cada um e resolve mostrar que ela é uma pessoa independente e tudo mais. Por mim, eu só quero ter alguma coisa. Pelo menos é melhor a gente ter alguma coisa pro Joe Hendry, e aí que essa alguma coisa seja o Austin Theory, do que não ter nada, né? Como, por exemplo, está acontecendo com a Liv Morgan, né? Então, como eu gosto do Joe Hendry, não me importo de vê-lo mais na minha televisão. Inclusive a versão dele da musiquinha que tocou no intervalo desse show, né? Para quem não teve problema de internet, foi sensacional. Agora o Kawan vai fazer um comentário sobre essa confusão aí da Division, né? Com o Seth Rollins, Street Profits e tudo mais. Consigo enxergar um caminho para essa feud do Seth, do Street Profits e Division, em que após conquistarem o título, o Seth e o Montez começam a se dar bem, e o retorno do Dawkins acontece já com um heel turn. Então, a gente não sabe quanto tempo o Angelo Dawkins vai ficar fora. Né? Ele foi atacado, tomou um concerto, parece que alguma coisa para dar uma sumida com ele da televisão. Se for isso, sim, pode acontecer do Seth Rollins e do Montez Ford se aliarem e fazerem uma dupla. E aí, se isso acontecer, pode acontecer do Angelo Dawkins traí-lo na volta, tá? Eu acho que é um cenário plausível. Eu, desde o começo, apostei de que o Angelo Dawkins faria o heel turn para cima do Montez Ford, porque eu acho que a WWE quer empurrar o Montez Ford como um lutador de simples para o futuro. E para fazer isso, eles precisam começar a colocar o Montez Ford engajando com a galera do topo. E essa luta dele com o Seth Rollins foi muito boa. Foi uma luta que provou que no ringue o Montez Ford tem capacidade de lutar com os melhores da companhia e não parecer deslocado. Né? Às vezes você tem cenário, né? Você pega ali um cara que está lutando com os melhores da companhia e parece meio deslocado, parece que não está no lugar dele, não está no momento dele. O Montez Ford não teve isso. Tá? Então, eu gostaria de ver o Montez Ford enfrentando outros caras mais do upper mid card, adoraria. Adoraria ver um Montez Ford contra a LA Knight,
Adoraria ver um Montesford contra Jey Uso. Adoraria ver um Montesford contra Drew McIntyre. Adoraria ver um Montesford contra o Solo Sikoa. Adoraria ver um Montesford contra essa galera toda, para que ele pudesse começar a ser devidamente levado. Lá para frente ele poderia ganhar um campeonato intercontinental e, por que não, muito mais para frente, não muito porque a idade já está atrapalhando um pouquinho, um campeonato mundial. Eu vejo o Montesford com esse tipo de talento, porque no ringue ele tem poucos no mundo que conseguem ter o atleticismo que ele tem. E, como persona, ele tem uma qualidade ali que, se for destacado um pouquinho mais, esse cara explode. Tá? Então, vamos aguardar, mas eu, assim, na época do Sincerão do Dia, no ano passado, quando fazia um vídeo por lutador, eu cheguei a fazer um vídeo dos Street Profits e eu falei, Montesford é um futuro campeão mundial. E eu continuo defendendo que esse cara tem essa possibilidade. Agora o Sr. Gonzalez vai fazer um comentário sobre essa luta do Roman e do Jacob aí, que vai acontecer no Clash in Italy, e tá uma confusão, a gente não sabe quem vai vencer esse troço, né? Tiozão, na minha humilde opinião, vai ser uma catástrofe se o Roman perder para o Jacob, o que infelizmente vem se desenhando. Seria muito melhor para a história do lobisomem perder e ser integrado à stable, que eu já nem sei mais qual é o nome. Daí, sob a tutela do OTC, ele ir sendo preparado para assumir o legado na aposentadoria do Roman, que está próxima. Então, cara, eu não consigo ver um cenário em que um Jacob Fatu enjaulado seja interessante. O Jacob, ele é um camarada altamente explosivo, totalmente pancada das ideias. E é isso que torna a persona dele interessante. E aí vem o Roman Reigns, ganha dele, faz ele reconhecer o Roman. E aí ele fica corporativo, enjaulado, naquela coisa meio esquisita, meio estranha. Eu acho que vai destruir com a persona do Jacob. Sinceramente, o Jacob tem que ser esse cara surtado das ideias. Ele tem que ser esse cara que, por conta de ser todo gás e sem freios, ele consegue estraçalhar todo mundo, até mesmo o Gold. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que o Jacob ganhar do Roman não será ruim. Pelo contrário, eu acho que vai ser bom, porque aí eu quero ver o Roman reconhecer o Jacob. Imaginem um cenário em que o Roman reconheça o Jacob como chefe da tribo. O Roman enjaulado e sendo segundo no comando seria mais interessante e intrigante para mim do que o Jacob. Porque o Roman, ele já é uma lenda. Então ver esta lenda passando essa aura para o Jacob, reconhecendo ele como novo chefe da tribo, aí seria um bagulho interessante. Aí isso me chamaria a atenção. Vai acontecer isso? Não sei. Essa luta tá me intrigando demais, tá? Inclusive, tem gente aí, as nossas famosas viúvas do canal, que acham que vai ter gente aparecendo. Por exemplo, o Marlon disse que esse Clash in Italy tá com cara de debut do Zilla Fatu, debutando, ajudando o Roman ou o Jacob. Pô, cara, o pessoal tá cantando a pedra do Zilla Fatu estreando na WWE desde a WrestleMania, cara. Passou a WrestleMania, ele não estreou. Passou o Backlash, ele não estreou. Cara, não cria expectativa nisso não, cara. Não cria expectativa com Zilla Fatu estreando na WWE. Deixa a briga rolar. Até porque, tradicionalmente, a ideia do Tribal Combat é que ela seja uma luta honrada, sem interferências. Aí, pô, vai estragar o enredo do Tribal Combat com uma interferência? Entendeu? Numa luta em que eles fazem um juramento de sangue, de que vai ser uma luta no 1 contra 1, no 1x1, onde o vencedor vai merecer a Olafala, e aí por interferência o Jacob ou o Roman ganham? Não, eu não consigo ver. Se a WWE fizer isso aí, meu irmão, o pessoal vai surtar, porque vai contra toda a ideia da luta, entendeu? Então vamos aguardar. Mas eu acho que Zilla não aparece nessa luta não. Eu acho que se eles fizerem isso, a WWE vai estar pegando o enredo da história do Tribal Combat, vai estar rasgando, né? Porque a ideia é 1x1, o melhor se torna o chefe da tribo, e não com interferência. Isso não faz o menor sentido nesse tipo de luta. Agora o Fernando Henrique, ele vai chegar, vai fazer o comentário engraçadinho da semana. Ele disse o seguinte: a Division parece jogador de vidro. São até bons, mas sempre quebrados. Pô, não entendi o jogador de vidro.
deve estar falando de jogador de futebol, né? E tem jogador que é bom, mas vive quebrado, né? Tem alguns assim, né? Neymar, o Ronaldinho Gaúcho no final da carreira também tava assim, né? Aqueles caras que não vivem se machucando, se lesionando, né? Pois é, tem alguns assim na WWE, tem alguns assim na AEW também. Mas o que tá acontecendo com a Division, meu irmão, parece que eles foram zicados pelo Danhausen, né? Porque é brincadeira, né? Nós tivemos a lesão do Bronson Reed. A primeira lesão foi a do Bron Breakker, né? Aliás, antes foi do Seth Rollins. A primeira lesão foi do Seth Rollins no ano passado. Aí eles trazem o Logan Paul, trazem o Austin Theory. Aí o Bron Breakker lesiona. Aí era pro Bronson Reed eliminar 3 lutadores da Elimination Chamber. Aí o Bronson Reed lesiona. Aí entra o Logan Paul. O Logan Paul assume esse papel. Aí o Bron Breakker volta, mas o Logan Paul se lesiona. E o Logan Paul vai ficar meses fora. Ele teve uma lesão, estourou aqui o tríceps. Então agora na Division só tem Bron Breakker e Logan Paul. E Bron Breakker é o Austin Theory. Imagina se mais alguém se lesiona. Pelo amor de Deus. Aí é pra enterrar a stable de vez mesmo. Acaba com essa história, porque não dá, né, gente? Aí fica difícil, né? Mas, assim, eu acho que se a gente for considerar o histórico recente da WWE, a Zika tá passando solto. Muita gente se lesionando ultimamente, né? Isso acaba estragando o produto. Isso aí não tenha a menor sombra de dúvida. Bom, esse foi o nosso Sincerão da Galera de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Não deixem de continuar apoiando e ajudando o nosso canal, deixando seu like e comentando aqui embaixo as suas tréplicas sobre quais foram as minhas opiniões sobre as reações de vocês. E também não deixem de continuar assistindo e apoiando os nossos vídeos, os nossos conteúdos aqui no YouTube. Eu vou deixar algumas opções aqui embaixo para vocês e também, aliás, eu vou deixar algumas opções aqui em cima para você, né? Que fase, né, tiozão? Tá cansado, porque eu tô gravando isso depois do NXT. Vou deixar umas opções aqui em cima para vocês assistirem e maratonarem. Isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, tá bom? A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.